Olá, eu sou Oswaldo Quartim, da Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Nessa entrevista vamos conversar com o Dr. Wagner Martelito Filho, promotor de Justiça de Uberlândia. Com essa conversa a gente quer buscar o esclarecimento de conceitos jurídicos, nomenclaturas complexas, para que o público, de forma geral, entenda a diferença entre dolo eventual, culpa, sobretudo em casos de homicídio. Tudo bem, Dr. Wagner? Sim, tudo bem. É um prazer participar aqui com vocês desse programa, da Rádio do Ministério Público, e estou à disposição para as indagações que vocês tiverem. Muito obrigado pela sua presença aqui. Dr. Wagner, vamos começar falando sobre dolo e como que ele se aplica ao crime de homicídio especificamente. Olha, na verdade, o dolo é um conceito geral, do direito penal, e há apenas duas modalidades, de crimes, no ordenamento jurídico, que são aqueles praticados a título de dolo e aqueles praticados a título de culpa, que são excepcionais. Ou seja, quando a lei penal define um tipo penal e não traz nenhuma informação sobre se esse tipo é um tipo doloso ou culposo, nós partimos já, então, da conclusão de que se trata de um crime doloso, porque a responsabilidade penal, como regra, ela se dá apenas a título de dolo. A responsabilidade a título de culpa é excepcional e ela tem que vir prevista no tipo penal específico. Em se tratando do homicídio, exatamente um caso em que nós temos as duas modalidades, tanto o homicídio a título de dolo, como o homicídio culposo, que é aquele praticado por imprudência, negligência e imperícia, com uma pena significativamente menor. Mas, em regra, então, o conceito do dolo é um conceito essencial da parte geral do Código Penal e que se aplica a todos os crimes definidos ou na parte especial do Código ou na legislação especial, nas leis que definem outros crimes que estão fora do Código Penal, como, por exemplo, a lei de drogas, a lei de abuso de autoridade, etc. O termo jurídico, o conceito jurídico de dolo, ele é um conceito técnico, é inevitável que ele seja abordado no sentido jurídico, porque não há a possibilidade de se discutir esse conceito fora do plano do direito. O que é importante, talvez, até para que o programa se destine também ao público em geral, é esclarecer algumas compreensões equivocadas a título do dolo, como, por exemplo, as pessoas não juristas geralmente entendem que o comportamento doloso, a título, quando há uma imputação, uma acusação a título de dolo, as pessoas associam isso àquilo que uma pessoa faz porque quer o resultado, porque busca o resultado. Ou seja, as pessoas geralmente, fora do âmbito jurídico, associam o dolo à intenção ou à vontade de realizar um determinado crime. Sendo que o conceito de dolo ele não se restringe a essa hipótese do propósito, da intenção, do querer o resultado. O conceito de dolo ele é mais amplo do que isso e ele acaba englobando também casos em que o sujeito atua, ainda que sem ter o objetivo específico de provocar um determinado resultado, como no caso do homicídio, um objetivo específico de causar a morte de alguém, e em função do risco que aquela pessoa realizou e do conhecimento desse risco que a pessoa realizou, ainda que ela não quisesse aquele resultado, ela também pode responder a título de dolo, porque o dolo não se restringe, então, a esses casos específicos de intenção ou de propósito. Então, de uma forma geral, seria essa primeira explicação, do ponto de vista do conceito jurídico, geralmente se diz que o dolo ele consiste no conhecimento e na vontade de realizar um determinado tipo penal, de realizar um crime. Então, ele teria dois elementos principais, que seriam o conhecimento, o sujeito sabe o que faz. Então, se uma pessoa está atirando num milharal com o objetivo de fazer tiro ao alvo e está atirando contra um espantalho, mas ele não sabe que, na verdade, quem está ali é uma pessoa e não um espantalho, e atinge essa pessoa e mata essa pessoa por erro, porque ele não sabia que era um espantalho. Então, aqui eu não tenho o principal elemento do conceito, que é o conhecimento.
A pessoa não sabia que ela estava atirando em uma pessoa, ela imaginava que estava atirando em um espantalho. Sem o conhecimento, eu não posso cogitar da presença do dolo. Restaria, então, eu verificar se essa pessoa atuou, por exemplo, novamente, não é que seja apenas a intenção. Então, vamos tentar desdobrar. Eu estou analisando primeiro, então, esse aspecto do conhecimento, que é um pressuposto básico para que haja dolo. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é conhecimento de que ela está realizando um crime. Pensando no homicídio, ela tem que saber que ela está, por exemplo, com aquela conduta, colocando em risco a vida de uma pessoa. Se ela não sabe que ali há uma pessoa, porque ela pensa que é, por exemplo, um bicho ou um espantalho, ela não tem conhecimento de que ela está colocando em risco a vida de uma pessoa. Então, ela não atua com dolo. Ela pode até estar atuando com culpa. Por exemplo, se ela estiver sendo imprudente ao realizar aquela conduta e se ela tivesse razões para ter mais cuidado e verificar se está ali uma pessoa ou um espantalho. Esse é o primeiro aspecto do dolo, então. O segundo elemento do dolo para a posição predominante é a vontade. Aí é o que o senhor acabou de falar, que é o que eu falei no início também, que tem a ver com essa questão da intenção ou do propósito, né, de obter aquele resultado. Então, uma pessoa que tem um desafeto e pretende matá-lo, pega uma arma de fogo, encontra com o desafeto e efetua um tiro na cabeça e mata o desafeto. Isso seria, então, a vontade que ele tinha conhecimento, ele sabia que ali estava uma pessoa, ele estava usando um meio adequado para realizar o resultado, uma arma de fogo, e efetuou um disparo e causou a morte. Então, ele fez isso com o propósito de causar a morte. Esse é o caso mais evidente de dolo, né, em que o elemento, a vontade, que a gente chama de elemento volitivo, o segundo elemento do dolo, né, ao lado do conhecimento, estaria presente. Ele atuou porque ele queria realizar aquele resultado. Então, esse é o caso mais básico e mais comum de dolo, vamos dizer assim, quando a gente está tratando de homicídio, né? Via de regra, o caso mais comum de dolo no homicídio é o dolo direto, que é o que a gente está tratando aqui. A pessoa sabe o que faz e quer fazer porque o objetivo dela é aquele resultado. Ele atuou para, por exemplo, matar alguém. Esse é o caso mais comum, vamos dizer assim, de dolo no homicídio. Mas o problema é que não há só isso. Então, talvez a gente possa começar explicando, doutor, o que é o dolo eventual. Então, como é que ele se aplica a alguns casos? O conceito, então, de dolo, mesmo quando a gente vai analisar esse elemento, que é a vontade no dolo, né, o elemento que a gente chama de volitivo, ele vai além da intenção de provocar o resultado. Ele também engloba a possibilidade em que uma pessoa, conhecendo que está realizando um risco elevado, por exemplo, para a vida de alguém, assume esse risco, mesmo que ele não queira o resultado, mesmo que ele não tenha por objetivo causar aquele resultado. Então, imaginemos lá o caso clássico em que o sujeito quer receber o prêmio do seguro e, para isso, ele vai colocar fogo na casa em que ele residia. Imaginemos lá que ele suspeitava, ele não tinha certeza, mas ele imaginava que ia haver pelo menos 2 pessoas na casa no momento do incêndio, e ele pensou, eu não quero que essas pessoas morram, eu espero que quando o incêndio comece elas fujam pela janela, mas mesmo sem querer que elas morram, eu atuarei, porque para mim obter o prêmio do seguro é mais importante do que preservar a vida delas. Então, eu realizo aquela conduta, dou origem a um incêndio, e aquelas pessoas que estão ali acabam morrendo. Então, o sujeito assumiu o risco de provocar um resultado morte, ainda que aquele resultado não tivesse nada a ver com o objetivo dele, ele ia receber o prêmio do seguro, independentemente das pessoas morrerem ou não, e ele realiza aquele risco, né? E acaba provocando o resultado morte. Então, a lei penal, expressamente no Código Penal brasileiro, ela faz referência a essa outra modalidade de dolo, que é a modalidade em que o sujeito
ainda que não querendo o resultado, né, do ponto de vista psicológico, não era o plano dele, ele assumiu o risco de provocar aquele resultado. Um outro exemplo clássico é também quem a dirige em alta velocidade, por exemplo, e causa um acidente. Podemos partir daí, mas não é uma situação mecânica, né? Ou seja, quando a gente entra no plano do homicídio por dolo eventual no trânsito, nós temos que analisar todo um contexto para verificar qual foi o tipo de risco proibido que aquele sujeito realizou. Se ele realizou um risco proibido, por exemplo, simplesmente porque ele estava andando em alta velocidade e deu causa a um acidente, isso, via de regra, vai ser um caso de homicídio culposo, se ele provocar a morte de alguém. Porque ele foi imprudente, ele foi imperito, e ele não assumiu o risco de provocar aquele resultado, mas ele atuou de forma a contrariar as normas de trânsito. Então, em regra, os homicídios no trânsito, eles são punidos a título de culpa. Então, o sujeito passou no sinal vermelho e colidiu com outro carro, ou estava em velocidade acima do permitido. Isso, em regra, vai dar origem a um homicídio culposo. Agora, aí é que começa talvez a entrar numa área mais cinzenta. É possível que haja homicídio doloso no trânsito? Sim, desde que estejam presentes determinados fatores, né, que vão demonstrar que o risco que esse sujeito realizou era incompatível, né, com uma não aceitação do resultado, com uma rejeição do resultado. Porque a análise aqui ela tem que ser racional. A gente não vai perguntar do ponto de vista do que o sujeito pensou na cabeça dele, é uma análise racional. Eu falo muito que é como aquele exemplo da prova, né? Um estudante não pega no livro, não lê a matéria, vai à noite para um bar, fica até 4 horas da manhã no bar para ir fazer uma prova às 7 da manhã e tira 0. O que você, como pai do estudante, vai dizer? Você quis tirar 0. Não é que ele quis do ponto de vista psicológico, ele quis do ponto de vista de uma atribuição. Né? Ou seja, você realizou tudo que você podia em termos de risco e agora você tem que se valer com esse resultado. Né? Esse exemplo é legal para a gente trazer para a realidade do dia a dia, né, das pessoas, para as pessoas entenderem isso, né? Exato. É exatamente isso. A vontade no direito, ela é muito parecida com a vontade que a gente trata do ponto de vista cotidiano. Né? Quando a gente fala isso de alguém, ou então quando você fala assim, olha, você está fazendo um barulho enorme, ligando o som no volume máximo, você quer acordar o seu pai? O objetivo dele não era acordar o pai. O objetivo dele era colocar o volume no máximo. Mas eu estou atribuindo a ele uma vontade, né, nesse sentido moral, ou ético, ou jurídico, de que você está realizando um risco de uma determinada dimensão que equivale a dizer é quase a mesma coisa que se você tivesse colocado o som no último volume para acordar seu pai. Né? Então, no plano do trânsito, voltando para o plano do trânsito, né, que é onde tem talvez a maior tensão. Né? Quando que um sujeito, então, a princípio, pode ser acusado de um homicídio doloso no trânsito? Aí nós vamos ter que ter uma reunião de fatores que tornam aquele risco que ele realizou, né, um risco proibido, ele estava contrariando várias normas de trânsito ao mesmo tempo, mas é um risco de tamanha gravidade que eu vou ter que dizer, olha, quem realiza esse tipo de risco aceita o resultado. Né? Então, exemplo, o sujeito está intensamente embriagado, numa velocidade elevadíssima, por exemplo, 50, passa num sinal vermelho, tudo isso junto, e causa um acidente com morte. Não é que ele simplesmente passou no sinal vermelho, ou que ele simplesmente estava embriagado, ou que ele simplesmente... Não. É uma reunião de fatores objetivos que vão me permitir dizer o seguinte, de acordo com a interpretação da própria lei, que fala em assumir o risco, nesses casos, eu posso afirmar que o sujeito assumiu o risco e que ele não se importava com o resultado, do ponto de vista de uma atribuição.
Porque a tensão que se dá aqui é exatamente entre dois institutos jurídicos, que a gente chama do dolo eventual e a culpa consciente. Geralmente, nos casos de culpa, a pessoa não pensa no que faz, atua com imprevisão. Mas tem um fenômeno que a gente chama de culpa consciente, que é aquele em que o sujeito até reconhece o risco que ele está realizando, mas ele confia que não vai se passar nenhum resultado ilícito. Ele tem razões para confiar nisso. Então, é o caso, por exemplo, do sujeito que está com leve influência de álcool e mais nada, e está conduzindo o veículo e causa um acidente, também decorrente dessa embriaguez, né? Desse nível baixo, vamos dizer assim, de embriaguez, e ele estava aqui, até tinha previsto que podia acontecer alguma coisa, mas ele confiava que ele tinha condições de controlar o veículo, que não ia acontecer nada. Então, em tese, se for somente esse fator, nós podemos estar no âmbito, dependendo do contexto, né, de uma culpa consciente. Né? Ou um sujeito que, por exemplo, ultrapassou o sinal vermelho num local ermo, mas durante a madrugada, que passa pouco carro, ele até previu, pode ser que passe um carro no sinal verde, mas geralmente não passa, e eu vou avançar. E ele espera que não se dê nada, e acaba acontecendo um acidente com morte. Então, eu estou no campo aqui ainda da culpa consciente. Agora, se eu associo a isso uma série de outros fatores, como eu exemplifiquei, né? Intensidade da embriaguez, alta velocidade, sinal vermelho, ou em uma situação de racha, por exemplo, somando isso tudo, eu posso extrair o quê? Ele não podia confiar que não ia acontecer nada. E ele aprovou esse resultado. Ele assumiu o risco e aprovou o resultado, ainda que ele não quisesse. Isso é dolo. Né? Então, essa que é o desafio de análise no caso concreto, mas sempre lembrando que o direito, da mesma forma que nós fazemos na vida cotidiana, não está interessado na vontade do sujeito num sentido psicológico, interno. Mas ele não queria de forma alguma, ele teve um remorso enorme, ele chorou por 2 anos. Não, isso não interessa para o direito. O que interessa para o direito é analisar o risco que ele realizou e a dimensão desse risco. Né? Perfeito. Aí o senhor já me respondeu algumas perguntas que eu teria, que era isso, de como que a justiça interpreta, né, esse tipo ou esses tipos, né, de diversas situações, e são muito complexas. Mas agora, para terminar o nosso bate-papo, doutor, pensando no cidadão comum, assim, no dia a dia, as pessoas que não lidam com direito, têm pouco conhecimento. Então, resumidamente, o que é importante entender sobre dolo, culpa, quando assume o risco em relação ao crime de homicídios e também ao sistema, também aos crimes de forma geral? Especificamente quanto ao homicídio, é como eu estou dizendo, né? Via de regra, nós não temos muita dúvida a respeito da presença do dolo nos casos básicos de homicídio, que é aquele que o sujeito desfere golpe de faca, tiro, agressão muito violenta. Mas há, mesmo nesses casos, aquelas hipóteses em que, por exemplo, a pessoa atuou com a intenção, às vezes, de provocar um ferimento, de provocar uma lesão, e acaba, por um desvio ali, ou por uma situação imprevisível, provocando a morte. Por exemplo, é o caso clássico, né? O sujeito dá um soco no rosto de uma pessoa embriagada, a pessoa cai, bate a cabeça numa quina e morre. É o caso clássico em que há uma lesão corporal, porque o sujeito quis praticar a lesão, e o resultado morte não é imputado a ele a título de dolo. Então, ele responde por um crime menos grave, que é um crime de lesão corporal seguida de morte. Porque estava dentro daquele contexto, né, que o sujeito não assumiu o risco de produzir aquele resultado. Agora, por outro lado, se uma pessoa pega um taco de beisebol e dá uma pancada violentíssima na cabeça de alguém, provoca uma fratura craniana com evento morte, não adianta depois ela dizer, eu dei um golpe só, eu não queria matar, eu só queria dar um susto, só queria praticar uma lesão, porque a intensidade do risco que ela realizou não é compatível, né, com essa não aceitação do resultado. Então, isso no plano do trânsito, é como eu disse, uma pessoa
ser imprudente no trânsito, ser imperita no trânsito, passar um sinal vermelho, andar na contramão, ela está realizando um risco proibido, mas ela ainda está no plano da culpa. Se ela provocar um acidente com morte, tudo indica que ela vai responder por homicídio culposo no trânsito, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Né? Agora, se a pessoa evolui, né, para uma quantidade de indicadores, né, de que o risco que ela realizou era extremamente alto, está praticando um racha numa via movimentada, em altíssima velocidade, contra as normas de trânsito, e alguém morre, aí, em tese, nós já estamos no plano do dolo eventual. Não é possível estabelecer de uma forma abstrata e matemática os critérios, né? Isso vai depender da análise do caso concreto. Mas quando eu tenho esses fatores, né, de uma forma associada, né, muito provavelmente eu estarei no âmbito, então, do dolo eventual. E para os crimes em geral, é como eu disse, a grande maioria dos crimes previstos na lei penal são punidos somente a título de dolo. E, no mínimo, para que seja punido a título de dolo, o sujeito tem que saber que ele realiza um comportamento que é criminoso, né? Ele não precisa saber especificamente que aquilo é proibido pela lei tal, porque o conhecimento, isso é um outro problema já, que é o conhecimento da ilicitude, isso não é um problema do dolo, mas ele é como se fosse, para simplificar, o caso do furto. Não existe furto culposo, só existe furto a título de dolo. Então, se, por exemplo, eu pegar o meu telefone, imaginar que estou pegando o meu telefone e estou pegando o telefone de um terceiro, ainda que eu tenha sido imprudente ao fazer isso, ainda que eu não tenha prestado atenção, eu não tinha conhecimento de que eu estava subtraindo o bem de alguém. Então, eu não estava praticando um furto porque eu não tinha dolo de furto. Se o furto tivesse a modalidade culposa, dependendo do caso, eu poderia dizer, não, mas ele foi negligente, ele foi imprudente, ele tinha que ter feito uma análise melhor, então aqui eu tenho uma pena para isso. Mas a nossa lei não prevê punição para o furto culposo. Então, geralmente nos crimes, por exemplo, os crimes contra o patrimônio, que são, vamos dizer, a maior parte dos crimes, né? No mínimo, o sujeito tem que saber o que faz. No mínimo é um bom senso das leis da sociedade em geral, né? Não é necessário um conhecimento jurídico para saber que a gente está fazendo coisa errada. Qualquer um sabe, né? Que, por exemplo, praticar furto é proibido, né? Agora, se a pessoa não sabe que está praticando um furto porque ele pensa que a coisa que ele está pegando é a dele, ele não está atuando com dolo em relação ao furto. Ou seja, então tivemos um belo de um bate-papo aqui com o Dr. Wagner sobre dolo eventual, culpa, e no fundo, não é muito difícil de entender, né, doutor? Não pode ser muito difícil de entender, até porque o direito penal ele é uma disciplina prática, né? E ele é voltado para regular a vida em sociedade, né? Se ele tivesse uma linguagem fechada, as pessoas iam ser punidas com base no acaso, né? Exatamente porque é preciso, né, que o direito penal opere na sociedade, né, como um todo, ele tem que operar com conceitos e com critérios compreensíveis. Por que, na verdade, então, o dolo ele é punido de uma forma mais extensa e mais intensa? A pena é maior. Por quê? Porque é muito mais fácil para alguém deixar de realizar um crime doloso do que culposo. O esforço é muito menor. No dolo eu já sei. Olha, eu sei que se eu apertar o gatilho aqui, eu vou atingir uma pessoa ali e vou matar. Eu sei que se eu realizar um risco de tal dimensão, a hipótese de ter um resultado fatal, alguma coisa do tipo, é muito alta. Então eu recuo. É isso que a lei espera. No caso da culpa, às vezes a pessoa não está percebendo o risco que ela está realizando, então não é tão fácil para ela evitar o resultado. É mais difícil. Por isso que a culpa é punida com uma pena menor e também de forma mais excepcional. Perfeito. Esse foi o doutor Wagner Marteletto Filho, promotor de Justiça de Uberlândia. Muito obrigado pela boa conversa, viu, doutor? Muito obrigado, senhor Oswaldo. Foi um prazer conhecê-lo e participar do programa de vocês.